Ó, agora dá certo, tá vendo? Eu apareço, você aparece. Mistérios. Mistérios, que coisa, né? Tem muita luz mesmo aí onde eu tô? Para mim, eu me vejo bem, assim, tá iluminado, tem luz no meu rosto, mas não tô na penumbra, hein, né? O que também pode ser bom ficar na penumbra, né? Ficar mais misterioso, a gente vai falar de folclore, podemos falar de história de mistério, né? De história de arrepio. É isso aí. A gente está falando de mistério, ó, tudo a ver com o que a gente vai conversar, então. Olha o Mistérios do tamanho Instagram. da Ah, tá minha, com seu chá aí. olha o tamanhão da minha xícara. Você tá tomando o quê, Celso? Eu tô tomando chá preto com canela. Eu adoro chá preto. Chá preto com cravo, com canela. Eu adoro, adoro. E, enfim, café tem me feito muito mal. Eu também gosto de café, mas como eu já sou normalmente agitado, né? Então tem épocas que o café me faz muito mal. Aí eu tenho que dar um tempo, assim. E outra coisa que eu adoro tomar é chimarrão, né? Já que eu estou no sul, embora seja carioca, mas mora no Rio Grande do Sul, né? Eu já adquiri esse hábito de tomar chimarrão, estou aqui há 24 anos. Então, mas também o chimarrão tem o mesmo problema, porque tem uma alta dose de cafeína, né? Então eu tenho que ir revezando chá, café, né? Chimarrão. Senão não dorme, né? Ixi, dormir eu sou notívago, então, mas eu não tenho insônia, assim, mas eu adoro trabalhar de noite, menos no inverno. E a gente agora está no inverno, Hum, que é um período de olha aí. sofrimento. Um carioca sofre no inverno, do início ao fim. Eu Aí, assim, imagino. aí a gente tem desculpa para comer, né? Para enfiar o pé na jaca. Ainda mais essa quarentena, né, Celso? Que a gente não tá nem saindo de casa. Nossa, eu danei a fazer um monte de coisa na cozinha nessa quarentena. Inventei de fazer pão, né? Virei praticamente um padeiro de tantas receitas de pão que eu já experimentei. Mas eu curto pra caramba a cozinha, eu gosto. O ruim é essa coisa de ter que cozinhar todo dia, né? Mas tudo bem. É Ó, verdade. a A Rosana tá gente come falando, mais porque a gente tá mais perto da geladeira, né? a Rosana tá falando um carioca com raízes mineiras. A minha mãe é carioca, meu pai era mineiro né, e meu local agora, né, é o Rio Grande do Sul. Então, olha que samba doido, né? Que mistura, carioca, mineiro, gaúcho, enfim. Acho que isso é a cara do Brasil, é a cara do que a gente vai falar, né? É, Da cultura é isso que eu tô popular, pensando aqui. Essa essa mistura mistura. boa mesmo. Essa mistura. Aliás, a brasilidade é exatamente isso, né? Essa grande mistura, esse grande caldeirão que né? Enfim, todos os povos, as etnias que fazem parte, né, da nossa formação, né? Grosso modo, a gente pode falar em europeu, né, em indígena e negros, né? Bom, agora acho que deu. Vamos tentar? Vamos tocar adiante. Ó, eu tô com uma. A gente trouxe aqui os livros que você escreveu para a Letria. Eu não apresentei os livros do Celso aqui, gente, mas da Letria são três infantis, que é o. A gente está apresentando essa semana toda o maior nabo do mundo, Francisco Gabiroba, que é esse, que é lindo também, e Chá das 10. Essa semana toda a gente está apresentando os livros do Celso no nosso feed, então fiquem atentos lá. Tem bastante gente já comentando e tal. E aí, Celso, assim, na letria, a gente percebe que nos três existe essa referência da cultura popular, né? Seja no estilo, né, da escrita, seja porque traz um conto tradicional, ou por causa da escrita mesmo, que traz sempre essas frasezinhas que são da cultura tradicional. A gente pode falar que isso é uma característica celso-cistiana, digamos assim, ou você não segue isso em todos os seus livros? Eu acho que é uma característica, mas não é uma característica predominante. Né? É uma característica numa parcela da minha produção. Estão dizendo que voltou agora. Talvez aqui é que Ah, agora tá ótimo. esse lugar aqui é. Nossa, eu dei 2 passos e mudou tudo, né? Mudou a luz, mudou tudo. Então,
eu estava dizendo que o que eu gosto mesmo é dessa, como escritor, né? Essa possibilidade de exercitar em diversos gêneros textuais, né? No conto popular, no conto, né, enfim, mais autoral, mais poético, né? No conto, eu tenho livro de imagem também, ou seja, livro em que eu conto história só pela sequenciação das imagens, enfim. Acho que para o escritor o grande barato é esse, né? É não cristalizar, né, um jeito único de fazer as coisas, né? Isso que me interessa. Eu vou pegar meu chá. Ai, gente, então, olha, quem chegou aí agora, quem entrou, a gente está falando com o Celso Sisto. Apesar de eu estar embaixo, quem está recebendo o Celso somos nós da Letria. E a gente está falando sobre folclore, né? É a primeira entrevista que a gente vai fazer sobre esse tema do mês do folclore. E o Celso acabou de me responder se essa questão da cultura tradicional é uma característica dele ou não. E ele disse aí que não necessariamente, né, Celso? Também. Não, não necessariamente, mas é um assunto que eu estudo muito, assim, que eu leio muito, né? Que eu leio muita teoria, né? Muitos autores, né, que tratam desse assunto, que pesquisam isso, né? Na verdade, eu também sou um pesquisador, né? Eu acho que todo escritor é um pesquisador, né, daquilo que ele se propõe a fazer. Então, sempre que eu tenho oportunidade de mergulhar de cabeça no que eu estou fazendo, é sempre um estudo também, né? Então, isso para mim é sempre muito bom, beber nessas fontes. Legal. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre folclore, já que a gente te apresentou no início, enfim, tem uma questão que é que o Celso, gente, para quem não sabe, além de escritor e aquela lista de coisas que eu falei, ele também é ilustrador. Na Letria, ele tem, inclusive, essa edição do Francisco Gabiroba, né? Que foi a ilustração dele, que inclusive rendeu o prêmio, né? De ilustrador revelação da Finilige, acho que 93, não foi isso? 99. 99. Eu queria ler só um trechinho da quarta capa dessa edição da Letria, que o Roger Mello fala sobre isso para você comentar. Que ele fala assim, ó. E antes de mais nada, vou avisando que Celso Tabajara Sisto Tupã continua aprontando das suas. Da última vez que o avistei, o poeta, ele se divertia em espalhar pela mesa alguns desenhos tão fortes como eu nunca vi. Disse que eram suas ilustrações para o livro do Gabiroba. Mas, Celso, ainda por cima você desenha tão bem. Ele sorriu atrás da chuva fina com traços de nanquim. Muito legal, né? Que gentileza do Roger, né? O Roger foi o meu primeiro ilustrador. O primeiro livro que eu publiquei em 1994, pela Nova Fronteira, foi ilustrado pelo Roger. Foi o livro Verde Ver Meu Pai, que também me deu o prêmio de autor revelação da literatura infantil juvenil naquele ano, né? E esse que foi o primeiro que eu ilustrei foi em 99. Eu sempre desenhei, sempre pintei, estudei pintura na adolescência, mas eu jamais imaginei que um dia eu fosse ser um ilustrador, né, e específico de obras, né, para crianças e para jovens. Quando eu tinha feito esses livros na Nova Fronteira, eu fiz o Verde Ver Meu Pai e fiz outros, a Lúcia Jurema, que era a editora, foi que botou lenha nessa fogueira de eu virar um ilustrador, né? Só para a gente saber, porque eu acho que é uma história muito interessante. Ela vivia dizendo que estava na moda ilustrador virar escritor, né? Que tudo que era ilustrador que ela conhecia virava escritor também. Chegava uma hora que o cara queria escrever as suas próprias histórias e ser dono de tudo, né? Ilustrar o seu próprio livro, né? O seu próprio texto. Mas que o contrário era quase impossível de acontecer. Um escritor virar um ilustrador. E aí ela ficava me instigando com isso, né? A Lúcia Jurema, que era a editora da área infantil e juvenil da Nova Fronteira, que infelizmente já não está mais aqui, já passou para o andar de cima, e ela vivia me dizendo isso, até que eu disse para ela, então eu vou fazer uma experiência, eu vou começar a tentar, enfim, ilustrar um texto meu e vou te mostrar, enfim. E foi assim que nasceu o Gabiroba. Acabei
acabei mostrando para ela, não publicamos na Nova Fronteira, mas eu publiquei primeiro numa editora do Rio, na EDC, né? Essa edição da Letria já é uma edição revista, e, né, com algumas pequeníssimas modificações, né? Mas então foi assim que eu comecei a me aventurar nessa onda de ilustrar. Mas eu acho muito legal, muito legal. Mas eu tenho uma coisa que para mim é muito, na minha cabeça, é muito bem separada, assim, né? Quando eu estou ilustrando um texto, eu não fico pensando se o texto é meu, né? Enfim, né? Acho que eu consigo separar bem o Celso escritor do Celso ilustrador, né? Pelo menos eu tento fazer isso, né? Ó, tem um monte de aluno meu aqui presente, né? Tem amigos meus, contadores de histórias lá de Belém do Pará, que estão mandando notícias e beijos, né? Fico muito feliz de estar aqui, né, na presença dessas pessoas tão ilustres. Tem muita gente aí falando dos seus dotes culinários também, viu? Falando que você cozinha muito bem. Eu te falei, eu comecei falando que essa pandemia, a gente estava falando disso, né, que essa pandemia, né, obriga a gente, de certa forma, leva a gente para a cozinha, né? Eu adoro fazer pão, adoro fazer bolo salgado, então estou sempre experimentando, né, umas receitas de bolo salgado, e gosto de fazer doces também, assim, doces, Olha só. uns doces muito diferentes, assim, não é docinho, esse tipo de coisa de festa, não é. Tem um doce aqui, por exemplo, que eu fiz no outro dia, que talvez as pessoas... É curioso também, porque ele tem um nome muito engraçado, chama Chico Balanceado. Que é um doce que eu nunca tinha feito, e agora nessa quarentena eu falei, eu vou aprender, eu vou fazer o tal do Chico Balanceado, que é um doce nada mais do que um doce de banana, né, que tem um creme embaixo, né, feito com leite condensado e tal, né, aí tem uma calda de banana com açucarado, um caramelo com banana no meio, e por cima vai uma camada de suspiro, né, de merengue, né, aqui eles chamam suspiro. Deus. E vai um pouquinho no forno, mas depois ele vai para a geladeira. Aprendi a fazer o tal Chico Balanceado e fico me exibindo aí com o doce, porque eu adoro esse nome, Chico Balanceado. Acho um nome muito pitoresco. Maravilhoso, muito legal mesmo. Olha só, o pessoal da Cirandola Companhia, acho que é isso, está perguntando se você ilustrou texto de outro autor, ou se foi só seus próprios textos. Eu ilustrei já, sim. Ilustrei... eu acho que está até aqui. Ó. Eu vou sair, mas eu já volto. Celso fica deixando a gente sozinha aqui, gente. Ó. Eu ilustrei esse livro aqui que eu adoro, que é As Meninas, da Helenice Ferreira, que é da editora Bambolê, né? E foi um trabalho muito, muito legal, porque eu adoro essa mistura de... Não sei se dá para ver bem aí a ilustração e a capa está aberta. Essa mistura... Aqui eu trabalhava muito com tinta acrílica e com colagem. Eu adoro essa ilustração que eu acho bárbara. Que legal. Figurinos meio anos 60. Adoro essa pesquisa de figurino para personagem, né? Para personagem de livro, né? Porque na verdade, eu venho do teatro, né? A minha primeira formação é em artes cênicas. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas me dizem, os seus textos são muito teatrais, né? Tem uma coisa meio teatral na minha linguagem, né? No meu jeito de contar a história, e nas imagens também, né? Eu acho que eu acabo pesquisando como se eu estivesse pesquisando um cenário, um figurino, uma cena. Então, eu sempre penso a ilustração como uma cena mesmo, né? Como uma cena, talvez, de um espetáculo de teatro, né? E eu acho que essa característica é uma característica que perpassa a minha obra. Então, eu ilustrei esse livro aqui, mas eu demorei muito para aceitar ilustrar para os outros, assim, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Ilustrar o meu próprio texto, tudo bem, né? Vai depender só da aprovação do editor, né? Agora, ilustrar, né, um texto de outra pessoa já na verdade, eu estou sendo, de certa forma, eleito como um leitor privilegiado, né, para criar toda uma visualidade para aquela obra. Acho uma responsabilidade enorme, enorme. Estou fazendo agora um livro para uma editora do Paraná,
para Marta Lagarta, que é uma escritora do Rio de Janeiro. É um livro de poesia, né? Enfim, que está em andamento. Eu já estou quase finalizando esse livro. E nesse livro eu trabalho só com tecidos, né? A ilustração é toda feita em tecido, o suporte é tecido, né? As imagens são criadas com recortes de tecido, né? E eu bordo e pesponto, né? As imagens. Então, né? Que é uma coisa que me encanta também, trabalhar com tecido, trabalhar com bordado, né? São coisas que eu estou experimentando, para mim é novo, mas eu fiquei encantado com essa possibilidade de usar esse material na ilustração também, né? Ou seja, funciona como o original em papel, né? O tecido vai ser escaneado, claro, né? E depois vai ser impresso em papel, mas o meu suporte, o que eu vou entregar para a editora, né, é a ilustração feita, né, no tecido, né? E ela é toda de tecido, né? Eu não pinto o tecido, eu construo, né, toda a imagem com recortes de tecido, trabalho com padronagens, né, com linhas, né, com botões, com fitas, com esse tipo de coisa. Nossa, muito bacana. Bem textura mesmo, né? Explorar a textura mesmo. Isso, textura e padronagem, né? São duas coisas que eu gosto muito. E essa coisa do fio, da trama, né? Da fiação também, de interferir na imagem, né? Porque o fio acaba funcionando como se fosse uma linha, né? Como se fosse um lápis desenhando uma linha, enfim, né? Eu gosto muito, muito mesmo. Agora, é um processo muito demorado. Normalmente, como eu não uso computação, né, gráfica, as minhas ilustrações são todas entregues sempre em papel para as editoras, né, eu sou muito lento para ilustrar, né, eu levo bastante tempo para fazer os livros. Assim, né, então, agora, você escreve porque ilustra ou ilustra porque escreve? Enfim, o que faz mais sentido para você aí? Eu ilustro porque eu escrevo. E vou te explicar por quê. Porque eu sempre penso a ilustração primeiro com palavras, né? Claro que todo trabalho novo que eu estou fazendo, eu tenho sempre um, um caderno onde eu vou anotando coisas e desenhando coisas, e anotações, enfim, para aquela obra que eu tô fazendo, né? E eu sempre penso a ilustração, quando eu estou elaborando a ilustração, não é a imagem que vem, são palavras que vêm. Então, eu anoto lá, sei lá, o poema lá, estou falando do poema, eu vou ilustrar um poema que a menina está na beira da lagoa, e aí eu faço anotações lá, barco, viking, lagoa azul, enfim, eu faço esse tipo de anotação, né? Aí na página eu boto barco aqui, lagoa aqui, e depois é que eu vou desenhar isso. Então, a palavra, para mim, acho que essa é uma indicação clara de que a palavra vem antes, né, da imagem, né? Quer dizer, eu consigo montar uma imagem primeiro com palavras e depois com o desenho, né? Enfim, acho que isso responde a sua pergunta, né? Ó, a Yara, que entrou aqui e comentou, falou que o seu texto do Chá das 10, que é esse aqui que é ilustrado pelo Duque, né? Que ele parece que você lê ele imaginando as cenas. Mas, Yara, não é só esse, não. Todos os livros, pelo menos os que eu já li do Celso, eles têm essa sensação de que a gente lê, parece que assim, você está contando a história na nossa frente ali, né? Que legal! Que técnica que é essa, Silvio? Isso é muito legal, né? Porque eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei da coisa teatral, né? Eu também, as pessoas me dizem isso, eu leio essa história, mas não é a minha voz que eu ouço, é a sua voz que eu ouço. É como se você estivesse aqui contando a história para mim ou através de mim, né? Eu acho que isso tem a ver com essa coisa, né, do teatro, ou também com o meu trabalho de contador de histórias, enfim, porque muitas dessas pessoas, e eu não estou falando nem dos amigos, não, porque eu vou muito em escola, né, falar dos livros e contar histórias, e eu conto, né, atuo bastante nas escolas como contador de histórias. Então as pessoas também me veem um pouco nessa função, né, de contador de histórias, de animador do meu próprio texto, né?
E isso eu acho que é um dado muito legal, né? Porque eu acho que acho que não é todo escritor que precisa fazer isso, tem escritores que realmente não gostam, né, desse exercício cênico do seu texto, né, ou do seu próprio livro, né? Mas eu já isso para mim é quase que automático, né? Porque tem a ver com esse lugar de origem que é o teatro. Entendi. Ó, a Thelma está te perguntando aí se anotar previamente os dados para uma produção futura é uma dica para escrever. De repente, você dá Sempre, algumas outras dicas aí também. sempre, sempre. Na verdade, eu sou o homem dos bloquinhos e dos caderninhos, né? Eu adoro caderno, adoro, eu tenho zilhões de cadernos, então para cada coisa que eu estou fazendo eu tenho um caderno, né? Então eu anoto tudo, desde um nome diferente, né? Como essa coisa de ir muito em escola, às vezes eu ouço nomes super engraçados, né? Nome diferente, aí vou lá indagar, da onde vem isso? Quase sempre tem aquela história de mistura o nome do pai com o nome da mãe e dá aqueles nomes, né? Às vezes engraçados, enfim. E eu anoto tudo. Eu, às vezes, estou na rua e vejo uma cena que me catapultou assim. Eu anoto na primeira oportunidade, às vezes paro no meio da rua, tiro o bloco, anoto aqui no bloco de notas do celular, né? Enfim, tudo que possa, né, virar, principalmente história, né, no meu repertório de escritor, eu anoto tudo, não deixo passar nada. Eu às vezes, acordo, não tenho a menor preguiça de levantar no meio da noite, né, se me bater uma ideia, eu levanto, anoto e volto a dormir, sem o menor problema. Muito legal. Ó, a Carol tá falando que o filho dela tá viciado no Chá das 10, já, que ela tem que ler todo dia para ele. Olha só que legal! O Chá das 10 é uma história que faz muito sucesso, né? É uma história muito musical e divertida, né? Enfim, e essa coisa né, porque o Tanglo-Mango né, isso aí, esse gênero, né, que é o texto do Chá das 10, a gente chama de Tanglo-Mango, que é uma melodia, né, que é uma brincadeira musical, né, em que vão acontecendo confusões. A palavra Tanglo-Mango também tem a ver com confusão, né? Vão acontecendo algumas coisas inesperadas no reino da confusão, né? E os personagens vão saindo, né? A história vai decrescendo, né? Para depois voltar, né? Depois tem uma redenção e volta todo mundo, né? Então, o Chá das 10 é muito musical. E essas ilustrações do Duque, né, que tem essa pegada, né, de charge, né, enfim, de história em quadrinho, né, é genial, assim, eu acho muito legal. Muito legal para trabalhar com a criança, até talvez em fase de entender os números, né? Alguém está perguntando o que é o Chá das 10. Chá das 10 é um livro meu, né, que conta a história de 10 velhinhas que se reúnem para tomar chá, né, e vão acontecendo coisas e vão sumindo as velhinhas, né, como no Tanglo-Mango. Das 10, né, uma teve perdeu a dentadura, né, só que o texto é todo rimado, né, e das 10 ficaram 9, e das 9 ficaram 8, enfim. A história vai acontecendo assim. Muita gente conta essa história, eu já vi milhões de gravações, já vi o Chá das 10 encenado de todos os jeitos, assim, desde com Dedoche, né? E tem um grupo de conhecidas minhas em Nova Petrópolis, aqui na Serra, né? Um grupo da terceira idade, que também encena essa história para as crianças nas escolas. Então, são todas velhinhas mesmo, de verdade. Aliás, o livro está dedicado para elas, o livro foi feito para elas. Eu, quando escrevi essa história, fui pensando, né, nesse grupo, né, da minha amiga chamada Clinique, que por acaso está de aniversário hoje. Aliás, está de aniversário é uma expressão ótima, né? Não é uma expressão de carioca, é uma expressão de gaúcho, tá de aniversário, né? É quase que a gente dizer tô de nascimento. Olha que bonito isso, não é poético? Estar de aniversário. Sim, é muito mais bonito do que dizer faço aniversário.
às vezes é o seu dia, mas você não, né, pode não estar fazendo, né? Agora, estar de aniversário, nossa, para mim é muito poética, é super. Então, um beijo para a Clinique, está de aniversário hoje, fazendo 88 aninhos. Ela é a que está dedicada aí, tem o nome dela aí na dedicatória, né? Você pode até olhar aí e ver que está escrito lá, para a Clinique, seu grupo da melhor idade, né? Está na dedicatória do livro. Ela vai ficar toda feliz, ó. Para a Clinique, seu grupo invertido, né? de moças da melhor idade. Isso, para mim aparece invertido, mas dá para ler. Deu para ler, sim. Maravilha. Ô Celso, essa questão que você estava falando sobre a sua forma de contar, que tem muito a ver com a questão cênica, mas de contador de história também, eu me lembrei um pouco do seu outro livro, cadê? Ah, tá aqui. Que é o que você escreveu para a formação de contadores de histórias pela Letria, que é esse Textos e Pretextos, a arte de contar histórias, que até a Guegué, do Quintal da Guegué, também comentou dele aí. E você fala aqui, num determinado momento, sobre não ser policial da língua, né? Então, contar mesmo, sem necessariamente ter que fazer a formação super correta. Tem a ver com isso também? De ser um contar mais solto, assim, é isso? Com certeza, principalmente quando a gente conta conto popular, né? Conto popular são histórias de domínio público, são histórias coletivas, né? São histórias que pertencem a todo mundo. Então, né? E às vezes os próprios personagens dessas histórias, né, são matuto, falam, né, sem fazer as flexões de plural, enfim, esse tipo de coisa. Então, né, essa liberdade que a língua dá para a gente, que é legal, né? Contar histórias é para ser uma coisa viva, não é para ser uma coisa engessada, não é? Não é a mesma coisa que leitura, é você fazer a história ficar viva, né? Na frente de quem é seu público, né? Para que a pessoa possa receber essa história com emoção, né? Com imagem que ela vai criar a partir das sugestões que você dá, seja uma sugestão rítmica, seja uma sugestão de onomatopeia, de silêncio, né? Tudo isso vai afetar na recepção da história que você está contando, né? Então, né, não há espaço para se preocupar com a gramática culta da língua portuguesa no momento desse, né? É claro que no livro escrito é outra coisa, né? É claro que aí você tem outro tipo de cuidado, né, para o livro escrito, mas na narração oral, essa flexibilidade é super, super bem-vinda, né? Agora, se você vai contar uma história que é autoral, né, enfim, uma história em que essas questões precisam ser bem cuidadas, é outra história. Eu não posso, por exemplo, contar uma história da Marina Colasanti, que escreve de uma forma poética, que escreve de uma forma super bem elaborada e pensada, com uma linguagem que não condiz, com uma linguagem frouxa, com uma linguagem que não seja muito próxima daquilo que ela escreveu. Eu, por exemplo, como contador de história, só ouso contar uma história de outro autor, né, dizer que eu vou contar uma história de outro autor, se eu contar o texto do outro autor. Do contrário, eu vou dizer, vou contar para vocês uma adaptação minha da história da Marina Colasanti, uma releitura minha, né? Agora, porque eu acho que isso é um respeito ao trabalho autoral, né? Ao estilo do autor, né? Então, aí eu não posso lidar com essa história de qualquer jeito. Aí, por exemplo, uma linguagem descuidada para um texto que é totalmente poético pode matar a história. Você pode acabar com a beleza daquela história com o texto que você produziu. Então, eu sempre digo isso, defendo muito, né, essa ideia, né, enfim, tem gente que acha que não, mas essa é a minha posição de respeito ao texto do outro. A Rosana até comentou aí para trás, eu não sei se eu vou lembrar agora, ela falou que você contou no conto Sete em Ponto, acho que foi Machado de Assis, que disse que foi inesquecível. Esse foi um dos casos, então, né? Que você teve que seguir direitinho. Isso aí, eu contei Ideia de Canário, que é um texto do Machado de Assis, né? E que é um texto filosófico e tal, né? E é muito legal, e é um texto todo decorado, assim, né? Agora,
um texto decorado para um contador de histórias leva muito tempo para você ficar à vontade com aquele texto e para o texto sair da sua boca, né, passar pelo seu corpo, chegar no outro com naturalidade. Então, é muito mais trabalhoso contar texto, né, autoral do que história popular, né? Eu não estou dizendo que uma coisa é mais importante ou melhor do que a outra. São coisas diferentes e requisitam da gente trabalhos e tempos diferentes também, né? E isso, um contador de histórias precisa ter noção disso. Um escritor também precisa ter noção disso, né? Porque os escritores hoje, como a gente tem esse trânsito grande hoje de feira de livro, né, de eventos literários, os escritores vão muito às escolas, a feiras, a eventos, né? A pessoa tem que saber que a sua obra vai, né, de algum modo, né, em algum momento vai ser usada e essa transposição de linguagem vai ser necessária. Então você também não pode se aborrecer, né, se você vir uma história sua narrada de um jeito que não foi o que você escreveu. Mas a obra é do mundo, não é sua. A partir do momento que a obra está no mundo, ela já não te pertence, já não pertence só a você mais, né? É de todo mundo, né? Então, eu não tenho esse tipo de preocupação, não tenho esse tipo mesmo. Às vezes as pessoas ficam, com medo, vou contar a história do cara na frente dele, né? E se eu errar? Eu, às vezes, não vou nem perceber se você errou, porque eu também não sei todas as minhas histórias de cor, né? São muitos livros, então, né, fica tranquilo, porque... mas se você errar com classe, também vai ser ótimo, né? Se ficar bonito o erro, maravilha. Às vezes o erro pode ser melhor do que o que eu escrevi ali no livro, né? Então, acho genial. Ô Celso, a Regiane está pedindo para comentar um pouco a leitura de livros para crianças, mas eu também queria aproveitar a pergunta dela para fazer uma outra que já estava aqui na lista, que é falar um pouco sobre esses livros de folclore mesmo, ou que tratam da questão da cultura tradicional com a criança. A importância disso, e se você acha que a gente está perdendo um pouquinho, assim, a gente esqueceu um pouco de trazer essa questão, ou também depende, né? Porque cada um fala de uma bolha, mas enfim... A importância de trazer essa questão do folclore para a criança. Assim, na verdade, eu vou começar falando que a palavra folclore não é uma palavra que me agrade muito, né? A palavra folclore é super datada, né? É uma criação inglesa, né? Foi um sujeito, né, que escreveu lá uma carta para uma revista inglesa em 1845, usou esse termo folclore e, né? O Atheneum era o nome da revista, e isso ficou sacralizado, né? Foi a partir daí que se cunhou o conceito de folclore, né? Eu acho que, na verdade, a gente devia falar em cultura popular, e mais do que isso, em culturas populares no plural, já que o Brasil é essa enormidade, essa diversidade de culturas. A cultura popular não pode ser restrita ao dia 20 de agosto, que é o dia do 22 de agosto, né? Que é o dia que se comemora no calendário escolar o folclore, né? Isso tem que fazer parte da vida das pessoas todos os dias, desde pequeno, principalmente na educação infantil, né? Acho que uma das maneiras mais ricas de se trabalhar com a criança pequena, é você mergulhar nesse repertório da cultura popular, porque você tem milhões de possibilidades, né? Cultura popular é música, é culinária, é festa, é dança, é folguedo, é lenda, é mito, né? É provérbio, né? É tudo isso. Olha quanta coisa a gente pode trazer para o âmbito, né, da escola a partir da cultura popular, né? E quantas coisas você pode aproveitar do repertório das próprias crianças, porque todo lugar tem a sua cultura, né? E você pode englobar toda a comunidade nessa construção do conhecimento, né? Porque a memória dos avós, né? As receitas, as rezas, as benzeduras, né? O artesanato, né? Olha quanta riqueza, né? Agora, cantiga de niná, né? Cantiga de niná. Agora, eu acho que eu tenho visto pouca coisa no mercado editorial voltado para isso. As editoras, né, que
há alguns anos atrás, né, publicavam bastante coisas voltadas, né, para esse universo, tenho visto pouquíssima coisa, pouquíssimas coletâneas, né? Vale lembrar que a gente também não pode esquecer, né, grandes compiladores das histórias populares, já que a gente falou, né, bastante das histórias populares. Eu acho que tem, né, três referências que a gente não pode esquecer nunca, né? Seja para criança, para o leitor adulto, porque eu acho que ela é a base de tudo, né? Que é o Silvio Romero foi o primeiro, né, escritor brasileiro a juntar, né, numa coletânea as histórias populares de origem europeia, né, indígena e africana, né? Inclusive ele faz essa divisão no livro. Isso em 1885. O livro foi primeiro publicado em Portugal para depois ser publicado no Brasil. Olha só que coisa louca, né? Depois do Silvio Romero, a gente vem uma outra obra que eu acho que é fundamental para a gente entender esse jeito abrasileirado de escrever, né? É o Figueiredo Pimentel, que não era um folclorista, mas que reúne lá no Contos da Carochinha, né, uma série de histórias, né, tradicionais, né, isso em 1894. Então, eu estou falando dessas obras porque acho que elas são referências obrigatórias para a gente, né? Os contos populares do Brasil, do Silvio Romero, os contos da Carochinha, do Figueiredo Pimentel, e os contos tradicionais do Brasil, do Câmara Cascudo. Aliás, o Câmara Cascudo foi o maior estudioso das culturas populares do Brasil. Ele tem inúmeras obras, né, que não é só conto popular, enfim, ele tem desde de obra em que ele vai identificar na cultura brasileira as coisas que são de origem africana, vai falar de origem indígena, enfim, né? Ele tem uma vastíssima produção, uma referência obrigatória para nós brasileiros, né? Inclusive, não só conhecemos, como passarmos a valorizar e amarmos, né, as nossas raízes, né? Então, acho fundamental esses três caras aí. Muito legal. Aí, gente, vocês têm que assistir live da Letria com gente cabeçuda assim, igual o Celso, anotando, senão não tem jeito, você vai ter que voltar atrás e anotar tudo de novo. O pessoal tá gostando muito aí, Celso. O pessoal do Cuentos e Contos tá falando que a cultura popular é super importante para as crianças e falando que infelizmente está se perdendo muito, né? Na Letria, você falou de produção editorial, a Letria tem esse cuidado, né? Além dos seus livros que a gente já citou aqui, a gente tem uma coleção que é justamente sobre contos contados de boca, que é a coleção Colorinho Colorado, que vai ter a segunda em breve, o segundo livro, o primeiro é O Bicho Mais Poderoso do Mundo. Então a gente tem esse cuidado aí de trazer sempre, né? A gente também acha isso muito importante. Maravilha. Bom, é super importante, né? E eu tenho um outro livro aí que é, né, um conto popular, né, que é o Maior Nabo do Mundo, né, que é uma história que eu sempre amei essa história, né? A gente sabe que, na verdade, ela não é uma história, pelo menos os estudiosos, né, dizem que essa história, a origem dela é russa. É muito complicado a gente também dizer, querer reafirmar ou afirmar a origem de um conto popular, né? Sabendo que essas histórias andaram pelo mundo, se espalharam pelo mundo, e ninguém é capaz de dizer a história nasceu lá em 1520 na Rússia. É impossível, né? Mas, enfim, dizem, né, os pesquisadores que a origem dessa história é uma história russa, né? E que a história russa não fala em nabo, fala em rabanete, né? O grande rabanete, né? Enfim, mas eu, claro, sempre que eu vou trabalhar com uma história da cultura popular, eu procuro reunir todas as edições que eu conheço, que eu possa conseguir daquela história, né? Ler todos os registros possíveis para eu escrever a minha maneira de contar aquela história. E com essa história, eu fiz isso, né? Então, né, acabo bebendo em todas essas fontes. Não é uma fonte primária, ou seja, não é um informante oral que contou a história para mim e eu passei a história para o papel, como fazia o Câmara Cascudo, né, que registrava lá no seu livro, né, nos contos tradicionais do Brasil, e ainda bota lá os informantes, quem foi
o nome da pessoa, a época, o local onde ele ouviu a história. Isso é uma história de fonte primária. As nossas fontes hoje não são primárias, né? A gente faz uma pesquisa bibliográfica, né? Então as nossas fontes são, né, fontes de livros, né? Mas é fundamental. Agora, é fundamental também, né, que a gente não apague as fontes. Que eu quero dizer com isso? Que é preciso que as pessoas saibam a fonte onde você foi beber, os livros que você pesquisou. Então, eu faço questão, né, de referenciar nas minhas publicações, as fontes das minhas histórias, para as pessoas saberem que eu fui lá beber no Câmara Cascudo, no Silvio Romero, né, no Ricardo Azevedo, que é um grande escritor e que é um grande pesquisador da cultura popular brasileira, né? E que tem muitíssimos livros publicados aí de suma importância para a gente, né? Então, é fundamental que essas fontes sejam preservadas também. Olha que legal o comentário aí, o último que apareceu para mim. Eu tenho dificuldade de ler esses nomes todos juntos, mas eu acho que é Rutexa... Ai, gente, não vou conseguir, é oficial no final. Mas ele fala que... Oficial. Ai, ó. É isso mesmo, Xavier Oficial. Fala que conta... O Grande Rabanete. Eu perdi agora. Conta o Grande Rabanete com cenoura no Macapá. Muito legal, né? Para as crianças entenderem, né? Por exemplo, o meu, que é o maior nabo do mundo, muitas vezes as crianças não sabem o que é nabo, né? Então eu vejo as pessoas nas escolas mostrando, levando o nabo, fazendo sopa de nabo, explorando. Ou seja, né, quando a gente não sabe, é a possibilidade também da gente ampliar o conhecimento. Né? E as crianças também, né? Enfim, podem aprender com essas histórias também. Essa não é a finalidade da literatura, né? Mas aprender, a gente aprende em qualquer situação, né? Na Espanha a versão é com cenoura, estão me dizendo aqui. Olha só. Tá cheio de gente falando que conta com cenoura aí, ó. Eu não sabia que na Espanha a história era com cenoura. Enfim. Mas divertido. Sim, essa daqui especificamente também tem aquele jeito de contar, enfim, que é característica sua mesmo. Então, por exemplo, quando ele fala assim no início, ele apresenta, gente, o velhinho, então ele fala assim, ó, naquele povoado, lá onde Judas perdeu as botas, vivia um velhinho bem velhinho, mas era velho mesmo, sabe? Então, esse jeito de contar é legal demais, né? Porque você realmente se imagina do lado do contador, assim. Eu conto essa história, na verdade, acaba sendo uma grande interação com o público. Acho que não é toda história que é para ser contada assim, né? Trazendo o público para participar. Tem história que pede isso, tem história que não pede. Né? O maior nabo do mundo, eu sempre conto chamando, né, as pessoas do público para me ajudarem. Né? Então, na hora de que a vovó vai entrar na história, eu sempre pergunto quem é que quer ser a vovó, e aí trago alguém, né, alguma criança do público para fazer o papel da vovó, então a gente acaba contando ela de uma forma bem teatral, assim, mas é muito divertido, as crianças adoram, acaba sendo uma brincadeira, né, narrativa, né, se a gente quiser chamar assim, mas eu acho muito legal. E você acha que o contador de história, porque você também é contador de história, formador de contador de história, ele tem essa questão como uma missão, assim, de preservar também a cultura popular? Você imagina isso como missão do contador de história? Com certeza, com certeza. Além dessa missão de preservar a cultura popular, eu acho que a missão do contador de histórias é formar leitores também. Né? Então, para mim, esses são os dois pilares do trabalho do contador de histórias: preservar a sua cultura, preservar, né, a sua história, a ancestralidade, né, está ligada a isso também, mas também, né, enfim, agir no sentido de fazer com que o seu ouvinte fique tão encantado pela história que você contou e que ele ouviu, que ele tenha vontade de ter aquele livro nas mãos. Então, o contador de histórias também é um mediador de leitura, também é um
formador de leitores. Essa também é uma tarefa muito importante para o contador de histórias. Agora, o contador de histórias tem que ser um pesquisador também, né? Tem que ser um estudioso, tem que ser... Né? Não é tão simples ser um contador de histórias, e ninguém vira um contador de histórias da noite para o dia, né? Você precisa de uma bagagem, você precisa de uma vivência, né? Você precisa experimentar, né, uma série de coisas, né, até você se tornar mesmo um contador de histórias com segurança, né? Então, esse processo é um processo longo. Ninguém vira um contador de histórias da noite para o dia. Assim como ninguém sai contando uma história da noite para o dia, né? Se você não fizer esse exercício, né, de dormir e acordar com a história muito tempo, né, a história, né, reverberando dentro de você antes que ela saia da sua boca para chegar no outro, né, essa história não vai ter potência, não vai ter força suficiente e não vai ter verdade suficiente, né, para chegar no outro, né? Então, esse processo é um processo a longo prazo, né? Só que, às vezes, principalmente as pessoas que estão no início desse trabalho, tem muita pressa, né, de sair por aí contando histórias e mais, né, o que às vezes eu acho um pouco demais e excessivo a pessoa fez uma oficina, um cursinho hoje, daqui a um mês ela já está dando oficina e cursinho para outros, entendeu? Né? Sem ter Sim. esse lastro, essa vivência ainda, né? Então, né, ninguém vira um contador de histórias da noite para o dia. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito da nossa cultura hoje, meio digital, assim, todo mundo ensina todo mundo tudo, né? Por um lado é bom, mas por outro nem tão bom assim, porque de fato você precisa desse tempo, né? Por outro lado, a gente que está imerso nessa vida digital, né, isso também gerou uma pressa nas pessoas, né? Tudo tem que ser imediato, tudo tem que... Né, procurar no Google e pronto, já teve a resposta, né? Quando, né, às vezes, o tempo é outro, né? O tempo do bordar, é o tempo do tecer, né, que são tempos diferentes, né? Que é um tempo também de mergulho, né? De mergulho em si, para que isso volte com toda a força, né? Então tem essa coisa essa rapidez que as pessoas exigem, né? Mas, por outro lado, tem uma superficialidade também que não é isso que a gente quer, né? Quer dizer, eu como artista não quero essa superficialidade, né? Eu quero falar do meu lugar, mas com profundidade, né? Com conhecimento de causa, né? Sabendo o que eu estou falando, né? Até porque esse discurso é fruto, né, de estudo, de trabalho, de experiência, né? E isso, para mim, é o que legitima o saber, né, e o meu saber, né, já que eu estou falando de mim, nesse sentido, né? Essa certeza de que não é superficial, de que não né, da noite para o dia, de que tem toda uma vida inteira dedicada a isso, né, por trás das coisas que a gente faz, né? Uhum. Isso aí, eu fico pensando também da gente trazer talvez um pouco o que você falou, né? Porque são culturas, não é uma cultura. Então, se cada um trouxer essa cultura local, talvez, né? Alguém brincou aí na live, aí ao vivo, falando mineirês. Então, assim, tem essas pequenas culturas de cada lugar, né? Se cada contador de história, onde tivesse cuidado de trazer isso, né, Celso? Isso! Quando você estava falando, eu me lembrei de uma expressão, né, muito legal. Eu, como bom carioca, também tenho um certo problema com essa época do ano, o inverno, né, que é cruel para a gente que é de um lugar quente como o Rio de Janeiro, né? E aqui tem uma expressão que eles falam muito ainda, fez um frio de renguear Cusco, né? Eu acho tão divertido, olha só, cultura popular, né? Expressão popular, né? Eu quero saber se alguém sabe aí o que é renguear Cusco. Vamos lá, respondam aí. Eu tava. Tem uma, acho que é na região norte, se eu não me engano. Meu irmão me contou essa história que ele tava com. Acho que era um papel para jogar fora, e alguém falou com ele assim: rebola no mato. Aí ele falou: o quê? Você quer que eu rebolo no mato? Era para jogar fora. Jogar, né? Como assim?
atira, joga no mato, rebola, mas é bem uma expressão típica, né? Agora, e o renguear acústico, minha gente? Me diz aí o que é fazer frio Aí, de ó, o povo tá renguear falando que acústico. não imagino. Ó, não imagino que seja. Ó, em Minas é Não, também arreganhar não. dente. Conta logo. Frio de renguear acústico. O que é renguear? É de fazer a pessoa ficar rengueando, mancando, ou seja, o frio é tão intenso que derruba até cachorro, ó. Enfim, ó, os cachorros têm até dificuldade, ficam rengueando, ficam, né, enfim, se movendo com dificuldade. Até para cachorro é difícil esse frio horroroso que faz no inverno. É uma expressão Ah, deliciosa. Ah, tem uma outra, já que eu falei em expressão. Me caiu os butiá do bolso. os Nossa, butiá? nossa, fulano fez uma que eu nem te conto. Me caiu os butiá do bolso. Alguém sabe, minha gente? Me caiu os butiá do bolso. Quando alguma coisa é inacreditável, né? Quando você fica tão espantado que você caíram os butiás do bolso, né? Enfim, butiá é também uma fruta aqui, não é? Enfim, então caiu os butiá, enfim, o espanto foi tão grande que você deixou cair tudo, perdeu tudo, né? Uma coisa. Agora, eu fico imaginando que se a gente for fazer um dicionário disso, vai ser muito, muito, assim, diverso, né? Aqui em Minas mesmo, assim, você vai um pouquinho mais para o norte é uma língua, você vai para o sul é outra. É um dicionário mesmo para cada região, né? Isso é maravilhoso mesmo. Alguém está falando aí que precisamos fazer um livro só com essas expressões. Butiá é um coquinho, sim, é um coquinho, né? Enfim, é muito divertido. Eu adoro A essas Rosana expressões. falou. E você tinha me Ela tá te perguntado. chamando para fazer aí, ó. A Rosana tá te chamando para fazer esse livro aí. Ah, vamos fazer, já aceitei. E eu anoto tudo, né? Então eu tenho essas coisas todas anotadas também, né? Que eu acho divertidíssimo, porque uma hora elas acabam entrando em alguma história minha, né? Que nem os nomes engraçados que eu registro, enfim, e os acontecimentos também, e os lugares, enfim, né? Nada passa incólume. Isso mesmo. Ô, Celso, eu tô um pouquinho perdida em relação ao nosso tempo. Eu sei que a gente começou um pouquinho. Tem 58 minutos e 23. Eu acho que nós temos que acabar, senão vão derrubar a gente. Ah, Já temos que nos 2 despedir. minutos então só. Menos de 1 minuto e meio já. Nossa. Ó, então é isso. Eu vou deixar você falar para encerrar. Mas só lembrar todo mundo que a Letria está com promoção dos livros do Celso, dos livros folclóricos, da cultura tradicional. Corre lá no feed. Então dá suas palavras finais aí, Celso. Isso, muito obrigado. Adorei participar desse bate-papo. Foi muito legal. Quanta gente legal. Adorei a conversa. Obrigado, Letria. Obrigado você. Foi muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Podem me chamar para outras. Então tá bom, nós adoramos também. Muito A gente obrigado. não vai conseguir salvar essa porque a gente não está sediando, mas então você salva e depois a gente pega com você. Isso, eu salvo e ele fica lá no GVT, não é isso? Depois a gente te ensina como que baixa, que aí a gente põe na letria também. Tá bom, me ensina depois. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Obrigada. Vamos contar muita história popular, muitos contos populares para as crianças, tá bom? Beijo para todo Isso mundo. Boa mesmo. noite. Tchau, tchau. Tchau.